E neste vídeo, algumas informações sobre a 11ª Conferência Mundial Pentecostal em Londres, Inglaterra, entre os dias 28 e 2 de outubro de 1976, com o tema Espírito da Verdade. Encontrei algumas publicações em edições diferentes, como, por exemplo, no Natal de 1976, janeiro e fevereiro de 1977. No Natal de 1976, foram publicadas informações sobre a delegação brasileira que compareceu à conferência. O título da publicação foi 11ª Conferência Mundial Pentecostal, comunicado às Assembleias de Deus no Brasil. Como é do conhecimento dos amados pastores e obreiros em geral, realizou-se em Londres a 11ª Conferência Mundial Pentecostal, à qual compareceu expressiva delegação das Assembleias de Deus e de outras igrejas pentecostais do Brasil. Por motivos alheios à nossa vontade, não pudemos publicar já nesse número do Mensageiro da Paz o início das reportagens sobre a conferência, o que pretendemos fazê-lo nos números subsequentes. Comunicamos, outros sim, que não houve liberdade nem condições para que repórteres, os nossos inclusive, pudessem operar durante as reuniões, porque os organizadores do programa da conferência concederam exclusividade ou monopólio ao Mr. Newport. Com raras exceções, só foi permitido tirar fotografias fora do edifício, o Teatro The Royal Albert Hall. Mas apesar de todas as dificuldades que tivemos de enfrentar, pretendemos apresentar, mesmo em linhas gerais, o que foi a 11ª Conferência, cuja organização esteve abaixo da crítica. Então, nós vemos aí uma certa crítica do jornal pela proibição de imprensas, a não ser a própria, que teve a exclusividade, o monopólio de fazerem as suas matérias. A segunda publicação feita pelo jornal Mensageiro da Paz sobre a 11ª Conferência se deu em janeiro de 1977, onde constaram informações sobre local, reuniões e eleições do novo comitê, além da cobertura da imprensa de um almoço de confraternização com jornalistas, editores e escritores pentecostais. O título da matéria foi 11ª Conferência Mundial Pentecostal e inicia com o texto: assim como o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, no princípio, o mesmo Espírito Santo continua a se mover sobre multidões e nações, principalmente agora, quando se aproxima a volta de Jesus. Como estava previsto, anunciado e realizou-se nos dias 28 de setembro a 2 de outubro de 76 em Londres, a 11ª Conferência Mundial Pentecostal, cujo tema foi o Espírito de Verdade. As reuniões tiveram lugar no edifício Teatro Royal Albert Hall e no templo da Igreja Metodista, Westminster Central Hall. Grande delegação brasileira compareceu, representando a obra pentecostal no Brasil, uma das maiores, se não a maior do mundo. Logo abaixo, vocês podem verificar uma imagem com a legenda Caravana de brasileiros que visitou Jerusalém, em pose especial dentro do cenáculo, onde os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Esta foto foi colhida no exato momento quando todos entoavam o hino 24 da harpa cristã. No Pentecoste sucedeu.
E na fotografia abaixo desta é a vista de parte do auditório. À esquerda, na plataforma do Albert Hall, o coro Revival Time. Do lado direito, um coro formado por pastores suecos. O pentecostalismo é um movimento do Espírito Santo, por intermédio do qual Deus, na sua misericórdia, ele procura despertar povos e nações, e particularmente aqueles que depositaram em Deus, em Jesus Cristo, a esperança da salvação. É um chamamento de atenção, um alerta constante ao povo de Deus, a fim de que o mesmo esteja sempre apercebido no momento que a trombeta soar, pois Jesus vem breve. A conferência em si valeu mais como confraternização dos líderes pentecostais, como demonstração de coesão deste movimento que desafia as forças satânicas da incredulidade, que desperta os mornos, os indiferentes e os céticos, mas que prega o evangelho integral, que pela mensagem ungida e poderosa desfaz a argumentação bisbórria da falsa ciência, não se intimidando com a atitude pernóstica de teólogos modernistas, nem com o desprezo dos que negam a existência de milagres, porque a mensagem pentecostal é a afirmação constante de que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos para as imagens aqui no lado direito do banner. Aparece uma pessoa falando a um microfone com as mãos abertas e vamos ler a legenda. Com sua palavra ungida, simples e comunicativa, o pastor Yong Cho, representante das Assembleias de Deus na Coreia, fez o auditório vibrar sob o poder de Deus. Já na imagem abaixo, aparece o missionário Bernard Johnson, como representante das Assembleias de Deus no Brasil, proferiu vibrante mensagem da palavra de Deus. Isto sucedeu na noite de encerramento daquele magno conclave. Foi um fecho de ouro, pois todos conhecemos as qualidades de grande pregador de que é possuidor nosso irmão Bernard Johnson. E, por fim, uma outra imagem aqui embaixo é do Dr. White de Trinidade, quando pregava mensagem de poder em Westminster, no Central Hall. As reuniões. Não houve durante a maior parte das reuniões aquela manifestação abundante do poder de Deus como as que sentimos aqui no Brasil. Porém, o Espírito Santo manifestou-se ungindo pregações que foram poderosas, como aquelas proferidas pelos pastores de White, Yong Cho e Bernard Johnson, de Trinidade, Coreia do Sul e Brasil, respectivamente. Eleito novo comitê. Para presidente foi reeleito o pastor Thomas Zimmerman, que vem presidindo há quase 10 anos. O pastor Paulo Leivas Macalão foi reeleito, continuando assim como membro do comitê. Aliás, foi o único brasileiro a integrar o Comitê Mundial. Foi justa a reeleição do irmão Paulo Macalão, pois é um grande líder das Assembleias de Deus no Brasil. Contudo, consideramos injusto o fato de haver sido escolhido apenas um membro, porque a expressão grande obra grandiosa da obra pentecostal no Brasil, particularmente das Assembleias de Deus, lhe outorga o direito a maior número de representantes junto àquele órgão representativo do movimento pentecostal. Uma pausa aqui, abre aspas para minha fala. Você já percebe aí uma outra queixa, uma outra crítica à conferência, algo que nós não detectamos nas conferências anteriores publicadas aqui no Jornal Mensageiro da Paz.
Fecha aspas. Deixamos de mencionar os nomes dos outros membros eleitos para o comitê porque não conseguimos obter os dados necessários. Diga-se com verdade que a 11ª Conferência Mundial foi um tanto fechada. Eles usaram aspas para essa palavra fechada, bastando esclarecer que os jornalistas credenciados pentecostais que compareceram à conferência como representante de periódicos das igrejas não tiveram acesso ao plenário junto ao palanque, nem liberdade para operarem como profissionais de imprensa. Nessa situação estranha, não podiam nem tirar fotografias nos momentos e posições mais convenientes. Por exemplo, a maior parte das fotografias que estamos publicando nesta reportagem foram compradas da pessoa que recebera exclusividade, ou melhor, o monopólio para tirar as fotografias nos momentos mais adequados durante a conferência. Não podemos deixar de registrar a nossa veemente desaprovação, pois, entre outras coisas, essa atitude constituiu grande falha dos senhores organizadores da 11ª Conferência em Londres, visto que no Brasil e em Seul, Coreia, não foi assim. Lamentamos dizer, e o fazemos com o testemunho de mais de 30 pastores e outros irmãos que integravam a delegação brasileira, que a delegação não foi dispensada a consideração nem o acatamento que nossa representação fazia jus. Isso tanto pela elevada significação numérica como qualitativa das igrejas pentecostais do Brasil, lideradas pelas Assembleias de Deus. Não pretendíamos um tratamento especial, mas a consideração devida à magnitude das bênçãos que Deus está operando neste país. Então, um comentário meu aqui, vocês percebem que o amor, o romantismo entre o Mensageiro da Paz com as conferências, encontro com brasileiros missionários. Foi emocionante o encontro com vários brasileiros que trabalham como missionários em outros países. Por falta de anotações mais completas, não vamos citar os nomes de todos, porém consignamos a expressão de amor cristão e do apreço que todos merecem de nossa parte. Encontramos o missionário Nestor Mesquita, que estava acompanhado do seu filho. O irmão Nestor Mesquita trabalha e reside em Bilbao, Espanha, e naquele país nosso irmão e família vem realizando excelente trabalho, porque a grandeza da obra realizada por um missionário não está expressa exclusivamente pelo número de pessoas que aceitam Jesus como Salvador e são batizadas em águas, mas na sustentação do testemunho do Evangelho e exposição da doutrina bíblica num trabalho onde os princípios do cristianismo verdadeiro são ignorados pelo povo, que, embora religioso, desconhece o Cristo da cruz, contentando-se em adorar a forma do lenho na qual Jesus Cristo foi crucificado. Os irmãos ignorem, ou perdoem o tom de voz com que eu estou falando, não estou com a voz muito boa, e também eu estou lendo o exemplar na íntegra, na qual ele foi digitalizado, e algumas dessas palavras são difíceis de serem identificadas devido a algum prejuízo na hora da digitalização e também do tempo, do tempo que o exemplar já tinha quando foi digitalizado. Então, continuamos aí. Encontramos também o missionário Hermes e sua esposa, que residem em uma cidade da Bélgica, onde militam a boa milícia da fé, testificando da salvação em Jesus. Luís de Almeida foi outro missionário com o qual nos encontramos, não somente em Londres, mas também em Paris, onde podemos verificar em loco o excelente resultado da obra que Deus tem feito por intermédio de nosso irmão Luís de Almeida, que é muito conceituado entre os irmãos franceses. Aliás, visitamos a sua residência, que é modesta, mas digna, em Londres,
vimos os missionários Cleusa Robson e Serafim, que residem naquela cidade, onde procuram testificar do amor do Senhor Jesus. Almoço com fraternização de jornalistas, escritores e editores pentecostais. Em dia e hora previamente marcados, reuniram-se todos os jornalistas, escritores e editores no movimento pentecostal. Houve exposição e trocas de ideias. A afirmação de princípios e modus operandi dos intelectuais dirigentes de periódicos do pentecostalismo. Durante aquela reunião, tivemos a satisfação de privar com o pastor Waldson Alves, pastor da Igreja de Língua Portuguesa em Fords, Estados Unidos. Nosso irmão Waldson, que é jornalista, dirige o jornal Maranata News. Membros de outras igrejas pentecostais. Vários irmãos pertencentes a outras igrejas pentecostais integraram a caravana de brasileiros que compareceu à 11ª Conferência em Londres. Por não nos ser possível a citação dos nomes de todos aqueles que nos honraram com a sua companhia, destacamos os nomes das irmãs Leonésia Lago Andrade e Maria Alves da Silva, ambas de Poços de Caldas, Minas Gerais. Marina, que reside em Copacabana e é membro da Igreja Batista Avivada. De Belo Horizonte, o irmão Miguel Pimentel e sua esposa, o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Limeira, São Paulo, o pastor da igreja daquela mesma denominação pentecostal, da Pavuna, e o presbítero de Nova Friburgo, também do Evangelho Quadrangular. Professora Lídia Almeida de Menezes, diretora do Betel Brasileiro, em João Pessoa, na Paraíba. Pai Abraão, líder da caravana. O líder do grupo, primeiro de um, depois dos dois juntos, foi o pastor Lourenço Onson, cognominado pelos seus liderados de Pai Abraão, coadjuvado pela sua digna esposa irmã Sara, bem como pela filha Carol. Foi incansável, prestativo, zeloso e às vezes exigente, mas sincero e amoroso. Creio que todos nós que viajamos sob a liderança do pastor Lourenço Olson estamos agradecidos pela maneira como esse servo de Deus se esforçou para que tudo saísse da melhor maneira em proveito da caravana. E a história continua. É nosso desejo prosseguir narrando com detalhes todo o roteiro da viagem, desde a Inglaterra, Paris, Turquia, até a região da 7ª Igreja da Ásia, mencionadas em Apocalipse 2 e 3. Israel, Grécia, Itália, Lisboa, Suécia e etc. Aguardem. Agora, irmãos, eu vou para as partes das imagens aqui, que como não é possível vocês lerem as legendas, eu o farei para vocês, tá? Então, aqui na primeira parte dessa imagem, ou melhor, a segunda lauda deste banner que os irmãos estão vendo, tem uma imagem, vários irmãos sentados lado a lado, alguns parecem em pé na lateral. A legenda diz: parte de grande multidão presente no Center Hall em Westminster. E embaixo nós temos duas imagens. A primeira é o coral da Igreja de Deus em Cristo, da Inglaterra, quando entoava um de seus belos hinos. Já na direita dessa imagem, vemos alguns irmãos no púlpito. E da esquerda, da extrema esquerda, lembra o pastor Paulo Leivas Macalão. Vamos na legenda aí, para ver se eles falam alguma coisa. Uma oportunidade histórica. Na plataforma do Central Hall, em Westminster, está sendo apresentada a delegação pentecostal da Rússia. Então, provavelmente não seja o pastor Paulo Leivas Macalão. Já na última imagem, aqui embaixo, onde tem esses dois irmãos, na legenda, ela começa assim: nota especial, foto tirada em Londres,
Da esquerda para a direita, o missionário Johnson, de Lisboa, Portugal. O diretor do Mensageiro da Paz, e Olof Djurfeldt, diretor do jornal O Desde, de Estocolmo, Suécia. Destacamos agradecidos a grande cooperação que nos prestou o digno irmão Johnson, de Portugal. Este dileto irmão nos ajudou muito, tanto na solução de problemas, lá na recepção, no Albert Hall, como na exposição da literatura da nossa casa publicadora, que pela primeira vez pôde expor parte de suas publicações em estande especial no estrangeiro. Que o Senhor Jesus recompense o irmão Johnson. Nesta publicação de fevereiro de 1977, vocês podem verificar aí 2 imagens com legendas e ao lado uma carta sobre a cidade de Londres. Então, o jornal Mensageiro da Paz publicou essas 2 informações. Vamos primeiro a carta e logo após a gente analisa estas imagens. Carta, Londres, 12 de novembro de 1976. Prezado irmão, saudações no Senhor. Desejo-vos paz e saúde por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que brevemente voltará. Aleluia. Vimos por meio desta missiva dizer algo acerca da cidade de Londres que, estando esta entre as maiores do mundo, mas no sentido espiritual está tão pobre. O trabalho pentecostal aqui é muito pequeno. As igrejas têm poucos membros, não possuem nenhum programa radiofônico nem televisionado. O governo é que controla todas as emissoras e não permite que as igrejas tenham um horário para programas evangélicos, o que nos traz grande desapontamento, pois este é um país conhecido como protestante. A imoralidade é coisa assustadora. A indiferença espiritual, pior ainda. A incredulidade nem se fala. Vai ao ponto de haver aqui na Europa clubes de ateus, onde eles se juntam periodicamente para zombar dos crentes e do evangelho. As pessoas estão ocupadas demasiadamente com as coisas materiais. Não tem tempo para Deus. Contudo, cremos que Deus pode dar um avivamento às igrejas e sacudir essa grande cidade, e não somente esta, mas todo o país, como também toda a Europa, que está na mesma situação. Há 6 meses passados, quando ainda estávamos no Brasil, Deus nos falou ao coração de uma maneira especial sobre este país. E agora aqui estamos para fazer aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Queremos pedir a todos os irmãos brasileiros que se unam em oração por este povo tão necessitado. Há também 15.000 portugueses e mais de 2.000 brasileiros na área de Londres. Temos um pequeno grupo que estão assistindo às nossas reuniões. Estamos buscando contatos e falando de Jesus Cristo a todos que encontramos. Aproveitando a oportunidade, estamos enviando o endereço do local das reuniões dirigidas na língua portuguesa, onde, pela graça do Senhor, estou pastoreando. Sem mais, nos despedimos rogando que as vossas orações e desejando a todos as mais ricas bênçãos do Senhor. Amém. Vossos em Cristo, Cleusa Robson e pastor S.J. Serafim. E vamos entender essas imagens. Aqui à da esquerda, trata-se do missionário Davi Rocha, que faz um relato sobre a obra de Deus na Europa, destaca a participação do coral da Assembleia de Deus de Língua Portuguesa, existente em Paris. Então, está se tratando da obra em Paris. E nesta imagem da direita, estava falando sobre parte da caravana brasileira, a 11ª Conferência Mundial Pentecostal em Londres, e visita os Estados Unidos. Aqui, em outros pontos, obrigatoriamente presentes no roteiro de todos os turistas do mundo inteiro. Por fim, meus irmãos,
O jornal Mensageiro da Paz, ainda no mês de fevereiro de 1976, ele fez uma última publicação sobre a 11ª Conferência Mundial Pentecostal realizada em Londres. Foi uma narrativa do missionário Lawrence Johnson e foi reformulada por JPAS. Vamos ver o que consta aqui neste texto, se eles vão fazer críticas sobre a forma como foram tratados pela organização do evento no que diz respeito à imprensa, né, a cobertura do evento pelos brasileiros e outros de outras nacionalidades. Começa assim o texto. Como é do conhecimento de grande número de irmãos, grande caravana de brasileiros, constituída de 44 pessoas, na sua maioria pastores, foi assistir à 11ª Conferência Mundial Pentecostal, que se realizou em Londres, nos dias 28 de setembro a 2 de outubro de 1976. Parte da caravana visitou os Estados Unidos, e do Rio seguiu outro grupo que se integrou à mesma em Londres. Após uma viagem que durou 52 dias, regressou ao Brasil depois de haver visitado os Estados Unidos, parte da caravana, Inglaterra, França, Turquia, Israel, Grécia, Itália, Alemanha, Suécia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Suíça e Portugal. Sempre sob a liderança do pastor Lawrence Johnson, os irmãos brasileiros voltaram jubilosos pelo grande proveito que obtiveram nessa excursão, que além do fator espiritual, aumentaram seus conhecimentos culturais e históricos. Abre aspas para o meu comentário, eles devem ter gastado muito, né, irmãos? 52 dias por esses lugares. Fecha aspas, vou continuar o texto aqui na íntegra. Sempre sob a liderança do pastor Lawrence Johnson, os irmãos brasileiros voltaram jubilosos pelos Estados Unidos. A ideia de visitar também os Estados Unidos foi dos próprios componentes do primeiro grupo da caravana, pois embora sabendo que isso encareceria mais a viagem, preferiram esse itinerário passando primeiro pelos Estados Unidos. 31 membros da caravana optaram pelo plano B, como ficou denominado pela agência de turismo, enquanto outros 12 ou 14 preferiram o plano A, porque este grupo seguiria diretamente para Londres. No dia 17 de setembro, o grupo do plano B partiu do Galeão numa sexta-feira à noite, isto é, após a despedida de muitos irmãos e amigos que foram levar ao aeroporto seus cumprimentos, desejando a todos os componentes daquele grupo uma boa viagem e regresso feliz. No dia seguinte, bem cedo, o grupo chegava a Miami, onde já os esperavam os missionários Carlos e Jerry Green. Estes irmãos serviram ao Senhor durante anos aqui no Brasil, agora se dedicam à obra de literatura junto à Editora Vida, que fornece literatura em português para todos os países de língua portuguesa. De Miami, seguimos no outro avião para Orlando, estado de Flórida, onde passamos o dia famoso Disney World, que hoje é a maior atração turística nos Estados Unidos. O Disney World não é simplesmente uma diversão, porque proporciona a qualquer visitante uma nova dimensão sobre a moderna tecnologia, como as viagens espaciais, a vida animal, os costumes de outros povos, proporcionando também ao turismo um melhor conhecimento sobre o significado do bicentenário dos Estados Unidos, que está sendo ou que foi celebrado no ano de 1976. Como já foi focalizado numa série de artigos e mensagens para o programa radiofônico Voz das Assembleias de Deus, a Revolução Americana de 1776 teve como razão maior o grande despertar, o avivamento espiritual que sacudiu a América do Norte pelas poderosas pregações dos evangelistas George Whitefield, Jonathan Edwards
e John Wesley nos anos de 1730 a 1760. Um dos grandes destaques no Disney World, a apresentação de todos os presidentes dos Estados Unidos, desde os primeiros, o general George Washington, Abraham Lincoln, até Richard Nixon e Gerald Ford, todos em cera e plástico em tamanho natural. E todas essas estátuas podiam se mover, levantando-se e gesticulando com a maior naturalidade. Abraham Lincoln, por exemplo, levantou-se e repetiu o seu famoso discurso proferido depois da Batalha de Gettysburg. E o presidente falava e gesticulava em ritmo certo, de acordo com o conteúdo do discurso, sendo que as palavras eram sincronizadas com o mover dos lábios. Essa apresentação agradou muito aos brasileiros da caravana, não somente pelo aspecto artístico, mas pelo que representa na parte instrutiva. Em Orlando, cujo clima é muito semelhante ao nosso no Brasil, no domingo de manhã tivemos o privilégio de assistir uma escola dominical e ao culto na parte da manhã na Assembleia de Deus. Como líder da caravana, tivemos que interpretar os brasileiros que deram seus testemunhos, os quais agradaram muito aos irmãos americanos, deixando ótima impressão naquela igreja. Seguindo para Washington. Na tarde daquele domingo, tomamos o avião rumo à cidade de Washington, a capital do país, onde nos esperavam o pastor Antônio Pereira, irmão Pereirinha e sua família. Este irmão dirige uma igreja em Arlington, constituída de latino-americanos. Durante a viagem a Washington, numa altura de mais de 10.000 metros, entoamos muitos hinos que tornaram a presença dos brasileiros conhecida de toda a tripulação da aeronave. Foi uma viagem abençoada. A Assembleia de Deus em Arlington tem como pastor o irmão Quaus, um homem muito amigo da obra das Assembleias de Deus no Brasil e que uma vez já visitou o país. A igreja em Arlington já nos esperava e boa parte do culto foi reservada para nós, da caravana, e todos participamos contando experiências do Brasil e de todo o movimento pentecostal ali representado. Para maior brilhantismo, resolvemos formar um coral que a missionária Alice Onslow dirigia sempre que chegávamos a uma igreja. Escolhemos hinos entre mais conhecidos em toda parte. Assim, transformávamos os cultos em confraternização internacional que contribuiu para impressionar e edificar a muitos irmãos de outras terras. Cantava-se em português e inglês simultaneamente. Um desses cultos, o irmão Claudomiro Martins Vieira, de Curitiba, Paraná, o conhecido irmão Miro, atendendo nossa sugestão, deu testemunho de como venceu o argumento de um advogado que defendia o ponto de vista evolucionista de que o homem veio do macaco. O fato sucedeu assim, contou o irmão Miro. Certo dia, quando foi tratar de assunto de seu interesse numa agência do Banco do Brasil na cidade de Apucarana, no Paraná, foi apresentado a um advogado desses convencidos de que sabem tudo. Era consultor jurídico do Banco do Brasil e pessoa muito conceituada pela sua cultura. E o irmão Miro foi apresentado ao referido advogado como crente, membro da Assembleia de Deus. Ciente da posição espiritual do irmão Cláudio Miro, o advogado passou a interrogá-lo sobre as escrituras sagradas, tentando desmoralizá-lo. Disse ao irmão Miro que tudo na Bíblia é história e ficção, e começou a discutir sobre a evolução, pondo em dúvida a criação do homem, que a origem do homem seria pela evolução dos animais, procurando provar seu ponto de vista não somente pela ciência, mas também pela filosofia. Diante das afirmações do advogado, Cláudio Miro respondeu: Doutor, creio que a Bíblia não deve ser discutida, mas aceita pela fé, e como
não dispomos de tempo para conversar e vivermos numa democracia, quando opiniões são manifestas por votos, nós podemos decidir a questão desta maneira. E o que tiver mais voto será o vencedor da questão. Eu afirmo com a Bíblia que o homem foi criado por Deus e todos que estiverem de acordo comigo votarão a favor da minha opinião. E aqueles que estiverem de acordo com a sua opinião ou afirmação de que o homem veio do macaco, votarão com o Senhor. Assim, decidiremos melhor. A seguir, o irmão Miro pôs em votação, interrogando aos presentes, uns 10 mais ou menos. E um após outro foi respondendo que vieram de Deus, que haviam sido criados por Deus, que eram filhos de Deus. O advogado não teve nenhum voto, ficando sozinho com sua teoria. Vitorioso na votação, não somente por maioria, mas por unanimidade, o irmão Miro falou ao advogado Sabidão: só o senhor doutor veio do macaco e agora vamos chamá-lo doutor macaco, como homenagem à sua nobre descendência. Porém, eu e meus eleitores continuaremos modestos filhos de Deus. Mas o assunto continuou, porque Claudiomiro Martins Ferreira voltou a indagar o advogado: o doutor podia me dizer se seus avós ainda tinham rabo? A turma gostou da interrogação e caiu em hilaridade. Creio que somente o doutor veio do macaco. Por esse motivo, não convém mudar o seu nome, doutor Macaco. E o nome pegou de tal maneira que muitas pessoas, ao encontrá-lo na rua, o saudavam: bom dia, doutor Macaco. O homem sentiu tão grande complexo que se mudou da cidade de Apucarana. O fato mais importante dessa história, que pode parecer vulgar, é que o irmão Miro, ao dar seu testemunho, não sabia que naquela noite um senhor ateu e evolucionista estava assistindo ao culto, ouvindo seu testemunho. Ele creu em Jesus Cristo e o aceitou como Salvador ali mesmo naquela igreja. Nossa visita em Arlington deu fruto, graças a Deus. Missionário Antônio Pereira e família. Este irmão missionário está alcançando grande sucesso na obra que está realizando entre os latinos-americanos. Entre outras coisas, lançou um programa radiofônico em língua portuguesa com a cooperação de seus filhos. É um programa bem elaborado e com boa audiência. Em Washington, visitamos os lugares históricos, como sejam os monumentos ao primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, e Thomas Jefferson, e Abraham Lincoln, chamado o grande libertador dos negros e escravos. Visitamos o Capitólio, a Casa Branca, o túmulo do presidente assassinado John Kennedy e de seu irmão Robert Kennedy, que também foi assassinado.